Por isso que a gente tem que conhecer todos os gêneros, estudar direitinho, né? E eu acho que tinha só mais uma pergunta. Deixa eu ver, uma pergunta do Alex, eu acho, sobre o fluido animal. Aqui. Diante do fluido animalizado, tem algum estudo para saber sobre os tipos que existem ou não existe nenhum estudo sobre isso com tamanha profundidade? É isso aí, mas é que não tem tipo. É fluido animalizado, entendeu? Eu sei que tem obras que tentam dividir os fluidos, né? Mas como é que tu divide aquilo que tu não sabe, né? Como é que tu separa o que tu não sabe o que é? Então, para Kardec é fluido animalizado. O que é fluido animalizado? Tem a ver com o corpo vivo, encarnado, vida. Que só o ser vivo na matéria pode produzir, né? Fora do corpo é fluido. No corpo é fluido animalizado, mas tudo é fluido, né? Eu não tenho como separar assim, ó. Aqui tá o fluido e aqui tá o fluido. Não tem como separar ou estabelecer diferença. A única diferença é isso. O corpo físico produz, dá, melhor falando, né? Dá características ao fluido que o desencarnado que não tem um corpo não tem. E é isso que possibilita essa combinação dele atuar no nosso mundo material, né? Então é simplesmente isso. Isso é importante, né? A gente não sabe a natureza íntima desses fluidos, né? E realmente, como o Michel falou, no movimento espírita brasileiro, tem muitos que tentaram dividir, né? Dividir o perispírito em vários corpos, né? Aí tem um corpo vital, tem um corpo não sei o quê. E Kardec não tentou isso porque não sabe a natureza íntima, né? Então não adianta, né? E por isso que, por exemplo, Kardec não perdeu tempo. Eu vejo uma discussão no movimento espírita sobre o perispírito é diferente do fluido vital. Kardec não perdeu tempo em ficar dividindo isso. Ele chamou e falou: não, tudo é o fluido, o perispírito é o fluido vital, tudo é o fluido. Não tem. Porque você não sabe a natureza íntima, então não tem como ficar dividindo essas coisas É isso aí. fisicamente, né? Você compreende o perispírito na função, né? Função não. Agora, fisicamente, como diz no livro dos médiuns, você não entende. Talvez no futuro, mas hoje em dia não. Tem um comentário do Herbert, ele diz, acabei de falar com o pai de santo, ele disse que cada um sente um efeito diferente. Isso pode ir de encontro com o Kardec. Eu considero muito difícil hoje em dia a gente tentar analisar o que é feito, por exemplo, em algumas religiões, como eles praticam mediunidade, né? Porque como não, porque como eles fizeram do jeito deles, com as crenças deles, e não foi feito um estudo espírita de cada caso, ou dos vários casos, para a gente ter um artigo, alguma coisa que explique e entenda o que acontece, o que não acontece, né? A gente não tem um estudo espírita analisando isso, né? Porque como é que Kardec fazia? Kardec analisava os fenômenos do mundo inteiro e extraía daí princípios gerais, e se tivesse algumas particularidades, ele também estabelecia, né? E ele ia desmistificando. A gente teria que pegar essas crenças e tentar estudar esses médiums, essas faculdades, evocar os espíritos, né? Então, por isso que a gente usa sempre o quê? As obras de Kardec para tentar interpretar as práticas da mediunidade, né? Agora, se teve algo que Kardec não estudou, fica difícil a gente estabelecer uma opinião, né? Para saber com mais detalhe o que aconteceu, porque eles vão tentar explicar da maneira religiosa deles, mas para o espiritismo não vale, né? Que a ciência ela tem que olhar além da crença. Vou citar exemplos aqui. Tem um fenômeno que é se eu não me engano, os espelhos mágicos que tem na revista Espírita. Que o espírito, o médium, ele tinha uma espécie de como se fosse um espelho, uma coisa que refletia, tipo bola de cristal, em que o médium olhava para aquilo e aí ele conseguia ver coisas que estavam acontecendo, tirar informações.
olhando para aquilo. E Kardec comenta a primeira vez que ele viu isso, Kardec comenta na revista isso. E a conclusão dele é parecido com a conclusão que a gente tiraria, né? Qual é a nossa conclusão rápida? Bom, esse objeto material que o médium está se utilizando, ele é só algo que é da crença da cabeça, da crendice do médium, né? Não tem necessidade. Se o médium tirasse, eu não lembro se é espelhos mágicos ou é copo d'água, tá? Mas era um objeto material que o espírito olhava, o médium olhava e a partir dali ele conseguia ver coisas e ter informações espirituais. E Kardec conclui, isso aí deve ser algo, se eu tirar aquele objeto, o médium vai ver do mesmo jeito. Não é necessário esse objeto material. Que é uma conclusão que a gente tiraria. Só que aí ó, o Eric foi rápido, né? Foi revista de 65 de outubro, né? Novos estudos sobre espelhos mágicos ou psíquicos. Então, só que aí depois Kardec percebe o seguinte, não é bem assim. De alguma maneira, se tirasse o objeto do médium, ele não conseguia realizar o fenômeno. Então Kardec vê que há um papel daquele objeto, não que o objeto tivesse algum poder, né? Mas tinha alguma relação que o objeto era como se ele desse um start no fenômeno. Então Kardec vê que não é bem assim de eu simplesmente dizer, não precisa do objeto. Aquele médium precisava. Então vejam que interessante. O que é uma ciência, né? Então, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar das mediunidades praticadas hoje em dia, principalmente por religiões, porque religiões que tratam da mediunidade com todo um ritual de objetos, músicas e tudo mais, a gente teria que fazer um estudo sério sobre isso, né? Porque a gente não sabe o que é, o que não é, o que precisa, o que não precisa. Então, a gente tem que falar ou como hipótese, ou com algum cuidado para não faltar com a verdade, né? Claro que eles vão dar outras explicações. E aí a gente também não tem como confirmar as explicações deles, porque, como eu disse, a gente teria que estudar espiriticamente, né? Falando esses fenômenos, né? Mas uma coisa a gente pode saber. Por isso que eu falei, uma coisa a gente pode saber com a ciência espírita. O que importa é o conteúdo, né? De tudo isso, aí sim, o conteúdo é o que importa. Porque se estiver dizendo bobagem, mentira, algo maldoso, pode ser do jeito que for, não me interessa, né? Então, esse princípio espírita, ele serve para nortear muita coisa, né? Mas que muita coisa, de repente, muita coisa a gente poderia estudar hoje em dia. A gente poderia, né? Mas isso vai demorar porque a gente nem estudou o ABC que Kardec deixou, né? Então, aí tentar estudar novos fenômenos, eu acho que o movimento espírita não tem competência para fazer isso. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para dizer é ou não é, né? Porque não tem um estudo sobre isso. Não sei se o Eric quer falar. Eu concordo que no atual estado seria complicado o movimento espírita querer estabelecer novos estudos, né? Sendo que a gente não conhece nem Kardec, que é o fundamento, né? Então, primeiro teria que retomar Kardec, desmistificar os erros, estabelecer e compreender de novo os princípios para depois o movimento espírita, né, querer igual usando uma analogia, né, a mesma coisa que a mesma coisa que muitos fazem hoje, né, com a física quântica, por exemplo, né, o sujeito não sabe nem fazer um cálculo, né, uma equação de segundo grau, mas ele sabe da física quântica que nem doutorado em física quântica entende direito às vezes. Então, o movimento espírita é tipo esse cidadão em relação a, claro que a gente está falando no geral, né? No geral do movimento espírita, não está falando de pessoas específicas. Tem muitos kardecianos sérios, enfim, no geral.